Então, espera aí. Agora foi. Bom, o tema da aula de hoje é de região e regionalização. É um tema bem importante para a geografia, né? Que a gente aborda com uma palavrinha que é bem utilizada, mas é uma palavra que é muito utilizada não só na geografia, é muito utilizada até no senso comum mesmo, né? Até as pessoas no dia a dia usam, né? Eu canso de falar, eu moro na região, sei lá, aqui onde eu moro, por exemplo, não é tipo, região norte, na zona norte da cidade. Tipo, isso é uma forma de regionalizar as coisas. E é muito utilizada essa palavra no senso comum, né? Mas na geografia, né, região com R maiúsculas, vamos dizer assim, o conceito de região, ele se refere a uma determinada função, uma determinada escolha que uma pessoa, um órgão, uma entidade vai fazer para demarcar uma região, para separar. Né? Uma região é quando você agrupa uma determinada porção do espaço, é uma coisa superficial, né? Se você olhar ela lá, você não consegue identificar uma região, mas é uma porção superficial que você designa para marcar, para escolher e tipo, com o critério que você quiser utilizar. Então, ela é uma divisão no espaço. Alguém levantou a mão? Thaís, pode falar. Boa tarde, professor. Então, Boa deixa eu tarde. te perguntar uma coisa. Você falando de região e regionalização. Por exemplo, se eu dei o exemplo da Zona Norte, se eu moro na Zona Norte, aí aqui na Zona Norte você tem Zona Norte 1, Zona Norte 2, Zona Norte 3. Isso é uma forma de regionalização? Sim, sim. Uma ótima pergunta e um ótimo exemplo. Dentro das próprias as zonas já são formas de regionalizar. E às vezes a prefeitura, por exemplo, é um órgão que pode criar padrões de regionalização. E dentro desse padrão de regionalização, eles podem regionalizar ainda mais dentro das regiões que já existem. Então, você falou, tem a região administrativa 1, região administrativa 2, região administrativa Entendi. 3. Tudo dentro, sei lá, às vezes dentro da própria Zona Norte, ou dentro da Zona Sul, da Zona Oeste. Porque, se a gente for observar, dentro das zonas tem diferenças, né? Por exemplo, na Zona Oeste, Bangu é muito diferente de Barra da Tijuca. Ambas são Zona Oeste. Então, você pode criar um tipo de regionalização diferente. Sei lá, Meyer é diferente de Pavuna, que é diferente de Vista Alegre, que é diferente de Olaria. Então você pode criar uma regionalização. Os próprios bairros em si são formas de regionalizar. Às vezes Entendi. os bairros às vezes não têm padrões estabelecidos, né? Certinho, esse bairro começa ou termina aqui, porque bairro pode ser uma coisa mais subjetiva, né? A não ser que a prefeitura chegue e estabeleça. Não, esse bairro começa aqui e termina aqui. Tanto que se for. Às vezes eu tô, sei lá, na Zona Sul. Você tá andando numa rua e na orla, assim, na praia, você não tem certeza de que bairro você tá. Pode ser Copacabana, pode ser Ipanema, pode ser Leme. Aí eu não sei se Leme é bairro, se Leme é só a praia, Arpoador, o que que é cada coisa? São características de uma regionalização que pode não ser oficial, que está na cabeça da gente, mas que não fica ali explícito no local, né? Mas isso é um ato de regionalizar. E o que que é regionalização, né? Regionalização é criar esse critério disso que é subjetivo, que vai variar, como eu tinha dito antes, pelo órgão, por uma entidade, por uma pessoa. E dentro de uma regionalização, você pode ainda relacionar mais de um aspecto. Você quer agrupar um espaço, por exemplo, a Zona Norte. É uma agrupação. E o que a Zona Norte leva em consideração? Fatores históricos, né? Fatores que a Zona Norte, o traçado histórico da Zona Norte é a partir da Estrada de Ferro, né? Central do Brasil. Mas se você for observar, dentro dessa zona, como eu tinha dito antes, tem muita diferenciação entre os lugares da própria Zona Norte. Então, é uma região que está agrupada,
levam o nome, Zona Norte, mas que quando você for observar, se você quiser observar mais de perto, você consegue perceber diferenças. Diferenças. Nada, Renan. Tranquilo. Vamos lá. E agora, ampliando um pouco a escala, né? Não só utilizando o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai tentar trabalhar um pouco da regionalização do Brasil. As formas de regionalização, o histórico, que tudo isso são fatores interessantes para a gente observar. O tema regionalização é um tema que costuma cair bastante nos vestibulares. Algum tipo de regionalização vocês sempre vão ver em vestibular, com toda certeza. Quando a gente via aqueles mapas nas aulas anteriores, os mapas de clima, os mapas de hidrografia, os mapas de vegetação, são todas características de algum tipo de regionalização. Né? Quando você agrupa um espaço pelo clima, não quer dizer que, sei lá, o clima de Rio Branco, no Acre, é igual ao clima de Belém, no Pará. Mas que tem similaridades e que, por isso, o órgão, a entidade, a pessoa que resolveu criar aquele mapa agrupou Rio Branco e Belém, mesmo eles sendo lugares com muita distância. Ou, sei lá, o Rio com o Espírito Santo, tem climas parecidos, podem não ser iguais, mas são bem parecidos. Conto isso, então, por isso, agrupou-se dessa forma. A gente vai observar aqui, com os aspectos que eu vou trazer agora, os elementos geopolíticos, né? Socioeconômicos e políticos. Porque eu dei os exemplos de regionalização baseada em clima, hidrografia e tudo mais. Relevo também, a gente trabalhou nas aulas anteriores mapas de relevo, mas eu vou trazer os mapas e tipos de regionalização socioeconômicos e políticos. Até o início do século XX, os tipos de regionalização que tinham no Brasil eram quase todos baseados em elementos físicos. Né? Não tinha mapas, você não conseguia observar um mapa que era baseado em características econômicas, em características socioeconômicas. Né? Eles eram todos baseados em diferenciações físicas. Então, eles eram muito similares a esses mapas de relevo, eles levavam em consideração o clima. As regiões do Brasil eram divididas dessa forma. E só a partir dos anos 30, né, com o processo de industrialização do Brasil, né, com a era Vargas, isso vai mudar um pouco. Vargas vai criar o IBGE, né, nessa época. O IBGE foi criado... Primeiro, ele tem, nos anos 30, cria dois conselhos diferentes, o Conselho Nacional de Estatística e o Conselho Nacional de Geografia, e aí em 1940, 1940 não, 38, um pouquinho antes, esses órgãos se fundem e fundam o IBGE. E aí o IBGE ele passa a ser o órgão responsável por criar as regionalizações do Brasil oficialmente, né? E então, antes disso, cada órgão podia criar o seu mapa e fazer a regionalização como bem quisesse. Depois que o IBGE foi instituído e passou a ser uma coisa constitucional, passou a ser o IBGE, na verdade, a ser o padronizador, criou um padrão de regionalização. Então, aqui eu estou trazendo um tipo de regionalização que existia no início do século, né, no ano 1913, ainda não tinha IBGE, era um tipo de padrão de regionalização baseado em características físico-climáticas, então tinha uma diferenciação ali entre os lugares, já se assemelha um pouco aos mapas e os tipos de regionalização que vão ver depois, mas tem coisas bastante diferentes, se vocês observarem aqui. Primeiro que tem alguns estados que passaram a existir depois, né? Aqui, por exemplo, essa região, bege claro aqui, chamada de Brasil Setentrional ou Amazônica. Era esse o nome da região. E só tem 3 estados. Acre, que na verdade não era um estado, era um território federal, o Amazonas e o Pará. E aqui em cima aqui seria o Amapá e Roraima, ainda eram parte. O Roraima é parte do Amazonas e Amapá parte do Pará. Renan, pode falar.
Professor, qual é a diferença de Estado e território federal? Então, território federal hoje em dia não existe mais. É uma coisa que mudou com a Constituição de 88. Mas os territórios federais eram unidades da federação que não tinham poder, né, um poder constituído como um Estado tem, que tinha direito a ter capital, receber viagens federais. Eles eram muito ligados ainda a uma coisa meio exploratória, assim, tinham lugares pouco povoados, né, com um baixo número de população e presença das forças armadas, assim, controle de fronteiras, tudo mais. São esses lugares mais distantes mesmo, assim, pelo menos do nosso ponto de vista, Rio de Janeiro. E a capital na época era Rio de Janeiro, era o fundão do Brasil, né, lá no extremo norte. Fernando de Noronha, que nem está aqui no mapa, também era considerado um território federal. Tem outros territórios federais aqui. No sul tinha um que era o território sul Paraná aqui, que era o território de Ponta Porã. Eram vários os territórios federais. Isso deixou de existir a partir dos anos 80. Mas até então existiam alguns territórios federais. E é importante saber que existiam, talvez, se isso for cair numa pergunta, mas mais um fator histórico. Né? Não se preocupem com relação a isso hoje em dia. Não existe uma unidade federativa no Brasil chamada território federal hoje em dia. Hoje existem estados, municípios e o Distrito Federal. Né? União, que é o país, né? República Federativa do Brasil, estados, Distrito Federal também, e os municípios. Os territórios federais é um tipo de unidade federativa que não existe mais. Deixou de existir com a Constituição de 88. Mas é importante saber que existiram. Entendi, obrigado. Respondido? Beleza. Aqui eu já trago um mapa de 1940. Esse aqui é o primeiro mapa, já a partir com o IBGE. Tá boa a qualidade? Tá dando para enxergar legal? Acho que tá, né? Tá dando para ver. E em 1940, o IBGE ele elabora esse tipo essa nova divisão, seria o primeiro, e aí já começa a levar, além dos elementos físicos, os elementos físicos eles não foram desconsiderados, né? Mas também passou a levar em consideração elementos socioeconômicos, né? E aqui já aparece pela primeira vez a região norte, né? Que não existia essa aqui não existia a região norte, era o Brasil setentrional. Aí tinha aqui o norte oriental, aqui o Brasil oriental, que é onde estava o Rio de Janeiro, inclusive, o Brasil meridional, o Brasil central ou ocidental, e aqui já aparece, ó, norte, nordeste, já aparece o nordeste, já aparece centro e o sul. E tinha um este aqui, que é uma região que não existe mais, né? Que é interessante também. Em 46, também o IBGE e uma outra regionalização. E aqui nesse mapa, inclusive, aparece já os territórios. Ó. O Amapá ele se desmembra do Pará e passa a ser um território federal. O Rio Branco, aqui é Roraima, se chamava território do Rio Branco. Aqui aparece o Acre, que também não era um estado ainda, se chamava território do Acre. E aqui Rondônia, que se chamava território do Guaporé. Aí já aparece novamente. A região norte já está com uma conformação bem parecida com o que é a região norte de hoje em dia. O centro-oeste, o nordeste aqui e a curiosa região leste, né, que está aqui, que agrupa Bahia, Sergipe, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal, que ficava aqui, que era a capital do Brasil até então, em 1946. E São Paulo era da região sul, em 1946. Já em 69, aí começou a mudar um pouco. A capital saiu do Rio, foi para Brasília, né? Como vocês sabem, em 1960. Juscelino Kubitschek, tal. A capital vai para Brasília. E o Rio deixa de ser a cidade do Rio, né? Deixa de ser capital do Brasil, mas aqui a gente está vendo, ó, BG aqui é Guanabara, passa a ter o estado da Guanabara. Aí já aparece a região sudeste e já está na conformação que é hoje em dia. Nordeste também já está na conformação que está aqui hoje em dia. E vocês podem reparar aqui, ó, território de Fernando de Noronha. Ainda existiam os territórios em 69. Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, já mudou de nome, era Guaporé, virou Rondônia aqui. Seguem sendo territórios federais. E aqui, ó, reparem no norte de Goiás. Goiás era estudão aqui, muito grande.
e Mato Grosso também, né? Tudo isso aqui. Que vão aparecer estados novos ainda. Tem muito estado ainda para nascer no Brasil. Essa era a divisão regional de 69. Aqui já é a divisão regional de 88, que é o ano da promulgação da Constituição Federal. Mas vocês podem reparar que em 88 a divisão ainda tinha os territórios. Lembra que eu falei que a partir de 88 se extinguiu os territórios? O BGE ainda não tinha. No ano de 88 mesmo, essa é a divisão que o BGE cria. Ele só vai mudar na regionalização depois. Em 88, essa é a regionalização do ano da Constituição Federal, mas ainda está assim, tá bem parecido com o anterior, inclusive, muda muito pouco. Inclusive, olhando rápido, eu não vejo nenhuma diferença. Inclusive, seguem seguindo os territórios aqui. Mas a gente chega na de 90, que é a atual, que aí Acre, Rondônia, Roraima, Amapá viram estados, né? São elevados à categoria de estados, deixam de ser territórios. Fernando de Noronha deixa de ser um território federal, mas não vira um estado, né? Ele é agrupado ao estado de Pernambuco. Se um dia alguém tiver a oportunidade de ir a Fernando de Noronha, que eu acho difícil, que para ir para lá é muito caro, mas você vai estar em território de Pernambuco. E aqui estão todos os estados. Tocantins, que pertencia a Goiás, foi emancipado também a estado, mas o IBGE, na verdade, quem colocou o Tocantins na região norte não foi o IBGE, foi uma decisão legislativa, não levou em consideração elementos físicos e tal, mas tem uma discussão até hoje em dia sobre Tocantins fica meio isolado assim na região norte, né? Ele não tem muita proximidade, mas resolveram colocar Tocantins na região norte. Então, hoje em dia é essa a conformação da regionalização do Brasil: região norte, centro-oeste, sudeste, sul, nordeste. Esse é o mapa do Brasil mais clássico. E, peraí, ficou claro, pessoal? Só antes de já entrar para outro tipo de regionalização. Eu fiz esse histórico, esse panorama Para histórico. mim ficou claro. Sim. Tranquilo. Tranquilão, né? Não tem muito mistério. É só para vocês saberem que essas coisas não são dadas, né? Mudam com o tempo, podem surgir novos tipos de regionalização. Tem muito tempo que não tem uma mudança, né? Vocês perceberam que no século passado mudava, a cada década tinha uma regionalização diferente. Desde 1990 a gente está nessa regionalização. Desculpa te Fala. interromper, professor, mas eu lembro também que eu tinha te passado isso ainda, acho que no início do curso, uma discussão que eu tinha visto, eu tinha mandado até um vídeo no YouTube sobre uma possível mudança, né? Não que vai acontecer agora, mas que já estão pensando sobre isso, né? Sim. De regionalização também. Então, apesar de já ter passado bastante tempo, isso está em discussão atualmente. Tem discussões dentro do IBGE, tem discussões nas universidades de geografia. Eu já vi esse debate em congressos de geografia que eu participei, que é um debate interessante, porque de 90 para cá mudou muita coisa. Eu estava lendo até essa semana, para planejar essa aula, sobre um tipo de regionalização nova assim, que está sendo proposto. Deixa eu ver até se eu acho aqui. Que seria uma regionalização que leva em consideração... Lembra desse problema que eu falei lá de Tocantins, que fica meio isolado? Então, essa regionalização que esse geógrafo está propondo, eu estou tentando achar uma imagem aqui para ver se eu consigo colocar para vocês. Não sei se eu vou conseguir achar. Eu posso mandar depois no grupo. Mas ele propõe que Pará, Maranhão e Tocantins conformem um novo tipo de região, uma nova região para o Brasil. Seguiria existindo a região norte, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. Esses 4 estados aqui. Formariam uma nova região. Se não me engano, o nome que ele propõe é Nordeste Meridional. Não lembro exatamente o nome. Ou Noroeste. Não lembro. Porque, segundo ele, Tocantins fica isolado. O Maranhão,
apesar de ter ligação com o Nordeste, tem muita ligação histórica e social e tal, com o Pará em si, né? E o Amapá ele fica deslocado ali também um pouco. Então, segundo ele, essa nova conformação abriria, sei lá, daria um up assim para esses lugares. Tem toda uma malha rodoviária que liga as três capitais, né? Palmas, São Luís, Belém. É uma proposta. Tá em, mas também tá longe ainda de ser efetivado assim. O IBGE está com problemas um pouco maiores, acho, para resolver. Mas, enfim, ele propõe isso para o censo, né? Geralmente, nos anos de censo demográfico, a gente deveria ter tido o censo demográfico do ano passado. Né? E teve a pandemia e tal, e aconteceria esse ano. O IBGE adiou novamente, né? Corte de verbas, né? Nosso querido presidente cortou as verbas todas do IBGE, cortou quase 90% das verbas do IBGE para fazer o censo, e aí ficou difícil fazer o censo esse ano, então provavelmente vai ser no ano que vem. Então vamos ver como vai ser. E aí ele propôs isso, o IBGE leva em consideração isso, mas ele propõe esse debate dentro dos círculos de geografia, nos órgãos que pensam o território brasileiro e tudo mais. Então, um bom apontamento aí do Renan, que de fato tem um debate em cima disso, dessa regionalização, se deve continuar assim ou não. Eu já vi outros tipos de propostas também, tipo, tem gente que diz que, eu já vi um geógrafo baiano lá da UFBA dizendo que a Bahia ela tem mais ligação com Espírito Santo e Rio de Janeiro, que deveriam novamente conformar uma região chamada Leste, enfim, mas ainda estamos no plano teórico. Essa eu acho até mais difícil, essa da região Leste. Mas enfim, só estou colocando alguns tipos de propostas que podem surgir, mas por favor, não levem isso em consideração quando você for fazer a prova. Se atenham a isso daqui. Essa aqui é a regionalização oficial que existe. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. E esses são os estados oficiais que existem por enquanto. Beleza? Vamos avançar, então. Mas, como eu falei, esse é o tipo de proposta, aquela regionalização anterior é a regionalização do IBGE, é a regionalização oficial do Brasil, que leva em consideração aspectos climáticos, aspectos sociais, econômicos, vou até voltar enquanto eu falo, que leva vários aspectos em consideração, leva em consideração os limites dos estados e que também políticas públicas. Tudo isso fica em relação a esse tipo de regionalização que é criado pelo IBGE. Mas existem outros tipos de regionalização. E essas são mais teóricas e tal, mas essa aqui leva em consideração, ela é mais econômica. É uma regionalização que não leva em consideração fatores climáticos, tanto assim, não leva tanto em consideração fatores do relevo, nem nada do tipo. Tanto que o nome oficial é regionalização por complexos regionais, mas também é chamada de regiões geoeconômicas. Ela foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, inclusive foi meu professor na universidade. Ele está bem velhinho agora, ele deve estar com 98 anos. Está bem velhinho mesmo. Está vivo. E ele propôs essa regionalização aqui, que leva em consideração fatores econômicos. E são só 3 regiões. E a regionalização, ela foi criada nos anos 60, se não me engano, chamada de complexos regionais. E para ele existem 3 grandes regiões, né? 3 complexos regionais no Brasil: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Sendo ele agrupa estados, né, por proximidades econômicas, sociais, espaços urbanos, tudo mais, e a relação desses lugares, né? Então, e não leva em consideração nem a divisa dos estados. Então, se vocês podem reparar que, por exemplo, para ele o Maranhão, a parte oriental do Maranhão, ela tem muito mais proximidade com o Nordeste
E a parte ocidental do Maranhão tem muito mais ligação com a região norte. Tocantins também aqui. Tocantins é repartido em 3. A grande parte se liga com essa região aqui, a da Amazônia, a parte sul, um pedaço com a região centro-sul, e uma partezinha do sul de Tocantins teria ligação com o Nordeste. Minas Gerais também é um caso interessante. O norte lá de Minas Gerais, se vocês tiverem a oportunidade de passar por lá um dia, talvez até viajando de ônibus, não sei, conseguir passar, ou então joga no Google também, norte de Minas. O clima de lá é bem parecido com o clima do sertão nordestino, por exemplo. É onde nasce o Rio São Francisco. Então tem um clima bem parecido com o Nordeste. As cidades são parecidas com as cidades nordestinas. Então, o Geiger, ele agrupou a região do norte de Minas Gerais com essa região nordeste aqui. Para ele, o norte de Minas Gerais é muito mais próximo ao nordeste do que ao centro-sul. E aqui estaria o centro-sul. Então, é um tipo de regionalização que não leva em consideração, como eu falei, os limites dos estados. Um tipo de regionalização que leva a fatores históricos e econômicos mais. Assim. É interessante. E está presente nos vestibulares. A gente vê algumas questões de vestibular caindo esse tipo de questão aqui, que utiliza a regionalização por complexos regionais. Mas é importante para vocês saberem disso, quando vocês estiverem lá, é saber que existem a conformação desses três complexos regionais, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, e que o mais importante saber é que é conformado por fatores históricos e econômicos. Não leva tanto em consideração fatores físico-climáticos. Isso que é o importante saber. As perguntas geralmente vão vir em relação a isso. Geralmente a pergunta vem relacionando, relacione as regiões do IBGE com as dos complexos regionais. Quais são as diferenças? E aí você vai lá descrever. Nas regiões do IBGE, leva em consideração fatores físicos, climáticos, blá, e nos complexos regionais não. Leva em consideração fatores históricos e econômicos. Essa é a diferença principal. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida com relação a isso? Eu vou avançar para outro tipo de regionalização. Tranquilão? Quem cala, Beleza, quem cala professor. consente. Tudo bem. Professor, tem uma pergunta, mas tem um pouco a ver, mas nem tanto. Faz. Eu li em algum lugar que tudo que chega no Brasil chega primeiro em Curitiba. Tem a ver com a região? Olha, Qualquer rede, essas coisas assim? isso tem acontecido quem compra coisa da China, né? Galera aí que gosta do Shopee, gosta do... Sei lá, tem uns sites aí famosos hoje em dia. Às vezes vê isso, né? Que tá lá. Tá lá preso no Correio de Curitiba. Mas dizer que tudo que chega no Brasil vem por Curitiba é um pouco exagerado. Os maiores portos do Brasil, top 5 de portos do Brasil, o porto lá de Curitiba, Curitiba não tem litoral, mas o porto lá é Paranaguá, que é uma cidade que fica na Grande Curitiba, que é onde tem litoral. É um dos maiores portos do Brasil, se não me engano, é o terceiro maior porto do Brasil. Esses rankings mudam. Mas o maior porto do Brasil atualmente ainda segue sendo o Porto de Santos, lá em São Paulo. Né? Até porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, é o lugar que mais tem demanda de produtos de uma maneira geral. Então, segue sendo o maior porto do Brasil, mas a malha de portos do Brasil é bem diversa. O Porto do Rio é bem grande também está no top 5. Tem o Porto em Itaguaí também, que é bem importante agora e cumpre esse papel de dividir um pouco, porque o Porto do Rio está ali na Baía de Guanabara, tal, o fluxo de cargas às vezes pode ficar um pouco imprensado ali, então Mas tem a ver com as regiões ou não? tem um pouco a ver, porque a região Centro-Sul é a região geoeconomicamente brasileira com mais diversificada, com maior contingente populacional,
com maior demanda de comércio. Então, Pode não ser também por ter mais indústrias, fábricas, empresas. totalmente a ver com isso, né? Ah, entendi. Os 5 maiores portos do Brasil ficam nessa região centro-sul. Tá bem. Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí, Paranaguá e, se não me engano, Porto de Vitória. São todos portos da região sul. Os portos do Nordeste maiores, e que têm crescido mais agora, é Recife e Salvador também, mas preponderantemente Recife. Mas como o Centro-Sul é a região mais economicamente desenvolvida, com uma malha industrial, uma maior malha de comércio, serviços, é geralmente onde tem mais demanda também, financeira. E é onde acaba chegando mais coisas também. Tanto que, não sei se você já repara, na internet as pessoas do Nordeste sempre reclamam que o frete lá para as coisas que eles compram para eles lá é muito caro, porque geralmente as coisas chegam por aqui, pelo Rio, por São Paulo, por Paraná. Então, quando você... E não é só o Nordeste, não, porque quem assiste aquele programa The Masked Singer Brasil, aí tem aquela propaganda do Ali, né, desse site. Aí eles falam assim, entrega grátis para todo o Brasil. Aí vem uma letrinha pequena escrita assim, menos para o norte do país. Sim. O que deixa fora do Brasil deles aí, sei lá, muita gente. Propaganda enganosa, né? Porque o norte faz parte do Brasil. Mas eles falam, entrega grátis para todo o Brasil. Aí letra pequenininha, menos para o norte do país. As letrinhas miúdas. E é isso, assim, por quê? Por que é isso? Porque geralmente as coisas chegam, se for ver, 90 e poucos por cento das importações do Brasil chegam pelo Centro-Sul. E tem uma demanda, e não é que não tem demanda aqui nesse complexo aqui, onde ele considera Amazônia e Nordeste. Tem demanda, mas às vezes é tão caro para comprar, às vezes você quer comprar uma coisa barata, mas o frete é o dobro do que você está comprando. Qual é a lógica? Não tem lógica. Então as pessoas deixam de comprar. Não é porque não tem demanda, mas às vezes é muito caro comprar as coisas. Mas enfim, então você está certo, Thaís. Tem muita relação com a regionalização. Vamos avançar. Esse é um outro tipo de regionalização. Com relação a vestibular e tudo mais, essa aqui cai um pouco menos. Aquela lá do Geiger, que é a regionalização por complexos econômicos, cai bastante. Bastante mesmo. Essa aqui cai um pouco menos. Essa aqui é a regionalização do Milton Santos, que também é um geógrafo, considerado o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos. E ele dividiu o Brasil dessa forma aqui. Para ele, o nome é 4 Brasis, porque ele divide em 4 regiões geoeconômicas. E ele leva em consideração fatores parecidos com o do IBGE. Inclusive, ele, na regionalização dele, segue o traçado dos estados, né, original, tudo mais, e leva aspectos para ele da agropecuária. Então, ele também leva fatores tipo climáticos e tudo mais. Mas o Milton Santos está mais ligado na questão da industrialização do Brasil. Não à toa, se vocês repararem, os nomes das regiões daqui são Amazônia, que é essa verdona aqui, Centro-Oeste, Nordeste, e aqui, em roxo, ou azul, sei lá, para quem lilás, é região concentrada. Olha que termo curioso. Ele não chamou de Sudeste, não chamou de Centro-Sul, não usou usou um termo muito diferente, concentrada. Por que ele usou esse termo, concentrada? Porque ele está, com essa regionalização dele, ele está levando muito em função fatores da indústria nacional. Então, com esse nome, ele está querendo dizer, é nessa área que está concentrada a maior parte da indústria brasileira, de rede de telecomunicações, de energia, informática, finanças, bancos, bolsa de valores, corretoras, comércios, shoppings, serviços, tudo, universidades, acesso à internet. É nessa região que está concentrada a maior parte dessa malha e de opção de
de industrialização, mas também de redes, né? Ele chama de redes, atividades econômicas modernas, né? Serviços, tudo mais. Então, ele leva em consideração fatores históricos, tal qual o Geiger, também leva em consideração fatores econômicos, também leva um pouco em consideração fatores relacionados a aspectos mais ligados à agroindústria, né? Quando ele concentra o Centro-Oeste, levando em consideração o Tocantins, ele está levando mais em consideração que o Tocantins tem muita coisa da agropecuária, tem muita coisa ligada à lavoura e tudo mais. Então, ele acha que o Tocantins está mais próximo ao Centro-Oeste do que ao Norte. Mas esse nome curioso de concentrada é isso, leva em consideração muito fatores industriais, né? O que o Milton Santos chama de meio técnico científico informacional. Se vocês quiserem anotar meio técnico científico informacional, anotem e depois joga no Google aí para vocês saberem o que é. Eu ainda vou falar disso em aulas daqui mais para frente, quando eu vou falar de indústria, da indústria brasileira, porque isso é muito importante. Mas se vocês já quiserem uma palhinha e dar uma pesquisada, coloca no Google. Tem um documentário sobre Milton Santos também no YouTube. Fácil de acessar, coloca Milton Santos no YouTube, que vocês acham? Deve ser o primeiro a aparecer. Ele explica um pouco do processo de globalização, tudo mais. Não está falando disso aqui, mas vocês conhecem um pouco da vida dele e entendem por que ele pensa dessa forma. Beleza, pessoal? Tudo certo. Então, como eu tinha dito, esse tema é bem rapidinho. Então, o tema de região, a gente viu aqui hoje o conceito de região, o que é regionalização. Também expliquei o conceito de regionalização do Brasil, os fatores históricos e até os dias de hoje. E também mostrei agora esses tipos de regionalização diferentes. O de complexos regionais, do Pedro Pinchas Geiger, que foi o primeiro que eu mostrei, que tem Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sempre lembrem, leva em consideração fatores econômicos e históricos, não leva em consideração fatores físico-climáticos, e o tipo de regionalização do Milton Santos que eu acabei de mostrar, chamado Quatro Brasis. Também é diferente da regionalização do IBGE. E quem quiser dar uma lidinha a mais, todo mundo tem a apostila, espero que todo mundo tenha pego. Recomendo que leiam um capítulo sobre regiões brasileiras mesmo, da apostila. É a segunda apostila, né, o módulo 2, capítulo 3, página 33. São 2h50? Não sei. Acho que eu posso começar um pouquinho. Não ficou nenhuma dúvida sobre esse tema, né? Não. Tranquilão? Aí eu já poderia começar, se vocês quiserem, 10 minutinhos só para começar um pouco, trabalhar o tema da aula, que é o que a gente pode ver daqui a 2 semanas. Tá todo mundo ciente, na verdade, que vai ter, no próximo sábado, vai ter o provão, né? O simulado. Tem as questões de geografia, a gente pode participar, então são bem legais as questões, são questões de vestibular. Algumas são adaptadas, outras são diretamente questões de vestibular mesmo, assim, do Enem, da UERJ. No geral, são questões do Enem, que a maioria tem mais foco no Enem. Eu vou colocar aqui, então, só um aperitivo aí para a gente começar o tema de geografia da população. Para a gente começar um pouco esse tema, estudar um pouco a dinâmica da população mundial, um tema que é diferente do tema anterior. Estou dando no mesmo dia, mas é uma coisa diferente. A gente não concatenem tudo no mesmo espaço do cérebro, não. E o objetivo dessa aula é caracterizar os aspectos socioeconômicos da população mundial. O que é socioeconômico? Socioeconômicos é a relação da sociedade com a economia, né? E de como vivem as populações no mundo, né? A gente pode traduzir para isso assim. E
Também tem na apostila, se alguém quiser já ir dando uma olhada. Eu vou começar hoje rapidinho falando, mas eu vou dar essa aula mesmo de fato daqui a 2 semanas, quando a gente tiver a nossa segunda live. E na última aula de região eu falei que caía bastante. Agora, se vocês querem um tema que cai 100% das provas, é geografia da população. Isso daí não tem como, sempre cai. 100%. Mas tenho certeza que sempre tem alguma coisa que vai falar de taxa de natalidade, que vai falar de populoso, povoado, que vai falar de densidade demográfica. Sempre tem alguma coisa. Cai de forma diferente. Vai falar de migração, vai falar de. Migração tem caído bastante, né? Que é um tema que está muito em voga. Inclusive, cai falando de. Às vezes cai em tema de redação, tudo mais. Então, geografia da população é um tema que está em 100% das provas. Enem, UERJ. Alguém quer falar? Thaís? Ligou o microfone? Queria falar alguma coisa? Esse assunto para você é um dos mais importantes, né? Ou talvez o mais importante agora, né? Sim, não consigo elencar um nível de importância para os temas. Acho que tudo que a gente dá aqui tem um grau de importância, tipo, o currículo que a gente apresenta é um currículo bem curto, assim. Não é nem um pouco perto de quem está na escola, por exemplo, agora, vê muito mais coisa. A gente está dando o básico aqui, bem resumido, daquelas coisas que 100% de vezes, 100% é forçar a barra, mas com muita probabilidade cai no vestibular. Por isso que a gente estuda um pouco de cartografia, um pouco de relevo, tudo mais. Todas essas coisas caem. Eu falei da população que cai em 100% de certeza, porque esse tema, às vezes, cai nas provas, mas e cai, às vezes, 2, 3 questões, então, de forma diferente. Então... É porque eu fiz uma prova no meio do ano, agora fiz para ganhar uma bolsa de 100%, até algumas pessoas também daqui fizeram. Eu fiz a prova, eu não passei, eu tirei 9 na prova e 8,8 na redação. E em geografia caiu muito isso, população socioeconômica, região, caiu tudo, só caía isso, não caía mais nada, professor. Aí eu achei que, tipo assim, tinha que ter, e tipo assim, eu estudei muito pouquinho, porque tipo, isso, porque eu não tinha chegado aqui e eu não estudei muito. Acho que é por isso que eu bombei. Professor, você tá mudo. Acontece às vezes. Vamos lá, só em 5 minutinhos, rapidinho, só passar mais ou menos o que eu vou querer falar com isso, de população. E por que é importante estudar isso, né? Como eu estava dizendo, a gente teve um boom populacional, né? Depois do processo da Revolução Industrial, a população mundial, até os anos 1900, não chegava a 1 bilhão de pessoas no mundo. E aí, em 120 anos, a gente já está com 7 bilhões de pessoas. Ou seja, é um rápido crescimento populacional. E é interessante estudar isso, para a gente conseguir ver as diferenças de cada lugar do mundo, entender o porquê alguns países crescem, está crescendo, está triplicando a sua população, enquanto outros... E, professor, Oi. a gente tem que reparar bem nesse assunto para não fazer que nem o Thanos, né? Estalar o dedo e eliminar metade da população mundial, né? Inclusive, eu vou falar disso. Tem uma teoria da geografia, a teoria que o Thanos utiliza, ele, como se o mal do planeta, a gente escuta muito isso, que é uma coisa bem porque ruim. não vai ter alimento suficiente para Não vai todo ter mundo. alimento e tudo mais, mas isso é balela. Porque se você for ver, por exemplo, a gente pode até encerrar com isso mesmo. Por exemplo, um americano médio consome, sei lá, quase 4.000 calorias. Isso é 3 vezes mais. Nosso médio de calorias tem que ser 1.500 calorias. O americano consome quase 4.000.
Então, produção de alimentos, ela existe, a gente produz muito alimento. O que a gente tem problema é de distribuição, né? Enquanto um americano médio consome 4.000 calorias, algum país pobre, explorado, a sua população vai consumir 500 calorias diárias, às vezes menos. Então, não há falta de alimentos. A gente tem uma má distribuição, né? Aliás, a má distribuição é um problema geral no planeta. A má distribuição econômica. A gente tem países super ricos e países super pobres. Por quê? Por que existe isso, né? Mas, enfim. Já vou parando por aqui mesmo, porque senão a gente vai entrar nessa aqui. Daqui a pouco vocês têm uma outra aula. Eu não quero comer o tempo de vocês desse intervalinho que vocês têm agora de 10 minutos para dar uma descansada aí da cabeça, beber uma água e ir no banheiro. Então, vou até interromper aqui a gravação. Quem não colocou o nome lá no grupo,